Depois de tantos ângulos, eu me senti até num videogame em 3D. Agora, me responde uma coisa. Se eu te dissesse que há milhões, sim, milhões de anos, o lugar onde você mora já pode ter sido o fundo do mar ou o lar de um dinossauro, você acreditaria? Pois é, o planeta Terra passou por uma verdadeira novela, com vários capítulos chamados períodos geológicos. Vai dizer que não dá vontade de descobrir que época maluca foi essa? Então, segura aí o próximo vídeo com a professora Mariana. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza, especialmente para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Mariana e o tema de hoje é períodos geológicos. A Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. E para organizar toda essa longa história, os cientistas a dividiram em intervalos chamados éons, eras, períodos, épocas e idades. É como se fossem capítulos de um livro enorme. Os 4 grandes éons são Adeano, quando houve a solidificação da crosta continental e oceânica do planeta Terra. Arqueano, em que ocorreu a evolução das formas iniciais de vida na Terra. Proterozoico, com o aparecimento de animais multicelulares e o início da constituição dos continentes. E Fanerozoico. É importante dizer que mais de 85% da história da Terra ocorre nesses 3 primeiros éons, que se estendem de aproximadamente 4 bilhões de anos e meio até 542 milhões de anos atrás. Sobre o éon Fanerozoico, ele é o mais recente e melhor documentado, começando há aproximadamente 542 milhões de anos e se estendendo até hoje. É nele que surgem as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Vamos dar uma olhada rápida nesses 3 grandes capítulos do éon Fanerozoico? Era Paleozoica, de 542 a 251 milhões de anos atrás. Surgiram as jazidas de carvão utilizadas por nós até hoje, assim como os primeiros peixes, insetos e plantas terrestres. Foi um período de muita diversidade de vida nos oceanos, do início da colonização da terra firme e quando houve a maior extinção em massa da Terra. Era Mesozoica, de 251 milhões a 65,5 milhões de anos atrás. Conhecida como a Era dos Dinossauros, pois foi quando surgiram e também foram extintos. Também foi marcada pelo aparecimento das primeiras aves e plantas com flores. Era Cenozoica, de 65,5 milhões de anos atrás até hoje. É a era dos mamíferos, que inclui também a nossa espécie, Homo sapiens. Mas como sabemos tanto sobre esses períodos? Graças aos fósseis. Eles são vestígios de seres vivos que viveram no passado, geralmente preservados em rochas sedimentares. Quando um organismo morre, ele tende a se decompor ao longo do tempo, certo? Porém, quando ele é rapidamente soterrado por sedimentos, ele pode se transformar em fóssil. Ao longo do tempo, os sedimentos se acumulam, compactam-se e formam rochas sedimentares. Durante esse processo, de forma geral, a matéria orgânica é gradualmente substituída por minerais, formando uma réplica conhecida como fóssil mineralizado. Outras vezes, o organismo deixa apenas uma impressão na rocha. Os fósseis não só revelam como eram os seres vivos no passado, mas também ajudam os cientistas a entender a idade das rochas em que foram encontrados. Alguns fósseis, chamados de fósseis guias, existiram durante curtos períodos de tempo
e são fundamentais para identificar camadas rochosas da mesma idade em diferentes lugares do mundo. Por exemplo, os trilobitas, que são fósseis guias da era paleozoica, e os amonites, da era mesozoica. Sem esses fósseis, seria muito mais difícil reconstituir a história da Terra. E assim, podemos descobrir detalhes fascinantes sobre a história da Terra e até mesmo compreender que o nosso planeta poderá ser bem diferente no futuro. Até a próxima! Tchau, tchau! Depois de viajar no tempo e ver fósseis dos mais diferentes tipos, chegou a hora de descobrir um superpoder escondido nas palavras. Já ouviu alguém dizer que a música tem uma doce melodia ou que a cidade que nunca dorme é Nova York? Então você já foi atingido por uma figura de palavra e nem sabia. As palavras podem ter sentidos escondidos, secretos e até poéticos. Bora descobrir como usar a sinestesia e a parífrase para deixar tudo mais bonito, misterioso e divertido? Vamos aprender isso com o professor Marlon. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje vamos conhecer duas figuras de linguagem que deixam os textos e as falas muito mais interessantes: a sinestesia e a perífrase. Essas figuras são muito utilizadas na literatura, na música, na propaganda e até nas conversas corriqueiras do nosso dia a dia, mesmo quando a gente nem percebe. Essas figuras são classificadas dentro dos estudos das figuras de linguagem como figuras de palavras. Então, prepare-se para observar o mundo das palavras com mais sensibilidade e criatividade. Você já ouviu alguém dizer que sentiu um cheiro quente ou que alguém tem um olhar doce? Essas expressões podem parecer estranhas à primeira vista, mas são exemplos perfeitos de sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na associação de palavras ligadas a diferentes sentidos do corpo humano. Você se lembra quais são os 5 sentidos do corpo humano? Vamos lá? Eles são visão, audição, tato, olfato e paladar. A sinestesia, portanto, ocorre quando utilizamos palavras e expressões que evidenciam esses sentidos, mas fazendo uma mistura deles, como nos exemplos cheiro quente e olhar doce. O que seria um olhar doce? Uma pessoa que tem um olhar doce pode ser compreendida como alguém gentil, afetuosa, que não exprime, não expressa agressividade. Nesse caso, a sinestesia olhar doce mistura o que vemos com o que sentimos, ou seja, visão e paladar. Veja os seguintes exemplos para continuarmos explorando essa figura. O perfume doce invadiu a sala. Temos aqui, então, 2 sentidos: o olfato e o paladar. Então, o olfato sente o perfume e o doce de sentir através do paladar. Outro exemplo. Sua voz macia acalmava meus pensamentos. Então, temos a mistura aqui de 2 sentidos, a audição e o tato. Conseguimos tocar na voz? Não conseguimos. Mas aqui, voz macia diz respeito a um efeito causado por essa voz em quem está ouvindo. Percebeu como a sinestesia cria imagens mais sensoriais e emocionais? Ela é muito usada em poesias, em músicas, porque ajuda a transmitir sentimentos de forma mais profunda.
É como se o texto ganhasse cor, som, cheiro e até textura. Legal, né? Então, que tal observar uma propaganda ou um trecho de uma música e tentar identificar uma sinestesia? Você vai se surpreender com quantas já ouviu por aí. Agora, vamos falar da perífrase, que ocorre quando usamos uma expressão mais longa, uma descrição ou característica marcante para substituir o nome de algo ou de alguém. Ela também é conhecida como antonomásia, e há uma sutil diferença entre perífrase e antonomásia. A perífrase é mais utilizada para associar a caracterização de seres, enquanto a antonomásia se restringe a pessoas. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, quem é conhecido como o rei do futebol? Pelé. Então, o rei do futebol é uma perífrase ou uma antonomásia para Pelé. Outro exemplo, a cidade maravilhosa. Essa é uma perífrase para Rio de Janeiro. E quem será a rainha do pop? As pessoas atribuem esse título a Madonna. E dentro da literatura, você já leu O Poeta dos Escravos? Ou seja, você já leu Castro Alves? E quem é o gigante da América do Sul? Claro, o nosso país, Brasil. Então, temos aqui algumas perífrases como exemplo. Na perífrase, o nome é trocado por uma expressão que representa quem ou o que está sendo mencionado. E geralmente é de uma forma elogiosa, poética ou respeitosa. Olha esse diálogo. Você já foi à Terra da Garoa? São Paulo? Já sim, amo aquela cidade. A perífrase também é muito usada em textos jornalísticos, literários e até em reportagens, como uma forma de variar a linguagem e evitar repetições. Uma dica: experimente pensar em alguém famoso e tente descrever essa pessoa usando uma característica marcante da qual qualquer outra pessoa consiga identificá-la. Por exemplo, quem seria a maior referência do pop brasileiro? Ou o craque do futebol atualmente? Bem, estamos chegando ao fim dessa videoaula, então vamos recapitular o que aprendemos hoje. A sinestesia é a mistura de diferentes sentidos em uma mesma expressão. A perífrase é a substituição do nome por uma característica marcante. Agora que você conhece sinestesia e perífrase, comece a observá-las, como elas se manifestam nos textos que você lê, nas músicas que ouve e até nas conversas do dia a dia. E claro, tente usá-las também. Escrever e falar bem é uma habilidade que se constrói com prática e atenção aos detalhes. Obrigado por acompanhar essa videoaula. Um abraço e até a próxima. E aí, curtiu essa maratona de descobertas? Hoje a gente viu que os ângulos podem mudar caminhos, que o tempo transforma o planeta inteiro e que as palavras têm o poder de provocar sentidos e criar imagens na nossa mente. Agora fica o desafio. Será que você consegue ligar tudo isso em uma só ideia? Que tal imaginar um dinossauro, usando uma figura de palavra para explicar como ele fazia curvas perfeitas no meio da pré-história? Use a criatividade, brinque com o que aprendeu e prepare-se, porque o conhecimento nunca para. Este foi mais um programa Conexão Escola e não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso aos vídeos e às nossas propostas de atividade. O site está aparecendo na sua telinha junto com o QR Code. Então, basta acessar www.sme.com.br
www.goiania.gov.br/Conexão Escola. Até a próxima aventura!